Quem nunca deu aquele baita susto em um amigo ou parente? Existem outros que vão além e até conseguem pregar uma peça em grupos de pessoas. Bem, e se eu te contar que existiu um homem que conseguiu dar um susto em um país inteiro e assim entrou para sempre para a história? Parece difícil de acreditar, mas esse caso realmente aconteceu nos Estados Unidos. O incidente foi tão grave que marcou para sempre a sociedade americana. Olá, eu sou o Boco, sétimo filho, e no vídeo de hoje falaremos sobre o homem que conseguiu assustar o país mais poderoso do mundo. Então já vai deixando o seu like e se prepara para uma história pra lá de bizarra. Quem poderia causar pânico na maior potência do planeta? Muitos responderiam China, Rússia, mas para assustar os Estados Unidos só precisou de imaginação e muita criatividade. Orson Welles era um jovem e promissor radialista na sociedade americana. Além de sua bela voz, também possuía uma habilidade única para falar com os seus ouvintes. Wait, here's something that'll do more than your confounded guns. Na época de Welles, por volta de 1938, os jornais impressos estavam perdendo destaque para o meio de comunicação que iria mudar o mundo, e eram as rádios. Hoje em dia, vemos a internet tomar o espaço de canais de TV, mas naquela época, as transmissões de rádio eram o sucesso do momento e estavam em constante evolução. Ou seja, era comum as pessoas chegarem do trabalho e correrem para ligar o rádio. O radialista Orson Welles, de 23 anos, tinha grandes ambições e estava tentando um novo tipo de programa de rádio focado em dramatizações, muito semelhante às radionovelas. Welles estava fascinado com as possibilidades da dramatização em programas de rádio e até previu que o futuro dos rádios não estava em músicas ou notícias, mas sim em contar histórias. O jovem radialista, então, se preparou para uma transmissão especial e até contratou atores de voz. Tudo isso para contar uma história no rádio de uma maneira que o mundo nunca tinha visto. Welles ficou meses pensando em qual história iria dramatizar na rádio e sabia que precisava de um bom material para fazer o seu programa bombar. Depois de algum tempo, ele escolheu o livro de ficção científica Guerra dos Mundos, do escritor britânico H.G. Wells. Esse mesmo livro serviu de base para 2 grandes filmes do mesmo nome, que com certeza você já deve conhecer. Mas o radialista não planejava simplesmente narrar os fatos do livro de ficção, e sim criar uma versão modificada para deixar a sua história convincente. Ele mudou o local da história original, que se passava na Inglaterra, para os Estados Unidos da América, e transformou os capítulos do livro em inúmeros boletins jornalísticos para que os ouvintes tivessem uma imersão profunda sobre uma invasão alienígena. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Para aumentar ainda mais o tom realista, o radialista decidiu fazer uma transmissão ao vivo, como aquelas transmissões que de última hora surgem sobre catástrofes ou eventos devastadores. Para piorar a situação, os Estados Unidos já estavam em uma situação delicada.
Em 1938, o mundo ainda se recuperava dos horrores da Primeira Guerra Mundial e as notícias sobre um segundo conflito de escala global deixavam os americanos em alerta total. Naquela época, era comum transmissões de rádio serem interrompidas para dar espaço para notícias importantes, principalmente envolvendo a segurança nacional. A dramatização radialista de Wells começou por volta das 8 horas da noite, horário da costa leste. O radialista chegou a avisar que aquilo era apenas uma dramatização de um livro de ficção sobre uma fictícia invasão alienígena logo no começo do programa. No entanto, os ouvintes que sintonizaram a rádio mais tarde não viram o aviso e se depararam com a notícia de que seres vindos de Marte estavam invadindo os Estados Unidos. Os americanos escutavam um programa musical que era interrompido várias vezes pelos boletins jornalísticos que relatavam de forma desesperada sobre os marcianos que estavam invadindo os Estados Unidos, enquanto deixavam um rastro de destruição e caos. Os atores de voz contratados por Wells interpretavam repórteres e funcionários do governo com vozes desesperadas. Eles relatavam que os marcianos estavam invadindo o país, cidades estavam sendo devastadas e tudo indicava que aquele era o fim do mundo. Take off! The top's loose! Look out there! Stand back! Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. A transmissão até contou com efeitos sonoros de destruição. Achou muito para a época? O radialista até preparou o som dos raios lasers dos alienígenas. Era como se os ouvintes estivessem dentro de um cenário de guerra através dos mais diversos efeitos sonoros. O medo começou a tomar conta dos ouvintes que realmente acreditaram que estavam diante do temível fim do mundo. Ordenado por seres de Marte com tecnologias destrutivas. As linhas telefônicas da época ficaram congestionadas com pessoas desesperadas pedindo informações do que fazer e para onde deveriam ir. Famílias juntaram as suas coisas de última hora e fugiram para as montanhas. E até houve americanos que pegaram as suas armas e se uniram em pequenos grupos para lutarem com uma espécie de resistência. Até jornalistas e autoridades acabaram acreditando que os Estados Unidos estavam realmente sob ataque, já que as linhas telefônicas estavam congestionadas e isso só acontecia quando o país passava por alguma catástrofe. A população americana, que já estava assustada com os rumores de guerra, agora se deparava com uma invasão alienígena que não poderia ser parada. De acordo com os boletins do radialista, o exército americano tentou parar os incontáveis ataques alienígenas, mas suas armas eram ineficazes diante do poderio bélico dos marcianos. Wells também narrou o desespero das pessoas que deixaram suas casas para fugir diante do apocalipse que invadia a Terra. Apesar do caos lá fora, o radialista não imaginava que sua dramatização ficcional tinha se transformado em um evento de proporções nacionais e continuou a transmitir. Porém, centenas de policiais foram até a rádio onde a transmissão estava sendo feita e, a gritos e ameaças, tentaram parar o programa. Os executivos da rádio até tentaram impedir a entrada dos policiais, mas foi inútil. Wells e sua equipe só pararam de transmitir quando viram os olhares furiosos dos policiais que tinham invadido a sala de controle. A transmissão da rádio foi tirada do ar e jornalistas divulgaram às pressas que a invasão mencionada, na verdade, foi uma dramatização de um livro de ficção. Bem, até aí poderíamos dizer que tudo estava resolvido, mas o radialista só teria noção do desastre no dia seguinte. Nos dias após a transmissão da rádio, Wells e sua equipe da CBS sofreram uma enxurrada de duras críticas, tanto por parte de veículos de imprensa como de autoridades que até pediram prisão e punições severas para os envolvidos.
Wells também enfrentou a fúria das pessoas na rua que não economizavam insultos para expressar a sua indignação. Após semanas de xingamentos e ameaças de todo o tipo, a sociedade americana passou a tratar o incidente da rádio de forma cômica. Nessa mesma época, o nome de Wells foi amplamente divulgado por dezenas de veículos de imprensa e isso meio que ajudou a impulsionar o radialista rumo ao sucesso em Hollywood. Em 41, Orson Welles dirigiu e estreou o aclamado filme Cidadão Kane, que sempre é citado como um dos mais importantes do mundo. Ainda existiam algumas pessoas que não gostavam de Wells. Mesmo assim, a falsa invasão alienígena se tornou um fenômeno cultural que é lembrado até os dias de hoje. Após esse evento, percebeu-se que a força da mídia sobre a opinião e o comportamento das pessoas era bem maior e mais interessante do que se imaginava. Se você gostou do conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal se você for novo por aqui. Se acha que o nosso material está à altura da sua necessidade de informação de verdade, colabora com a gente para a gente poder continuar produzindo para você. Porque não é fácil não, viu? Te falo de coração, na boa. A gente precisa de profissionais bons, profissionais sérios, e esses custam caro. E a gente faz questão de pagar o preço que eles merecem. Até o próximo.